Amém. Amém? O texto que nós acabamos de ler é o último capítulo, né, do livro de Gênesis, capítulo 50. E ele vai relatar, né, o final da história, né? Vamos dizer assim, o final da história patriarcal, né? Que começa lá em Abraão, e aí vai passar por Isaac e Jacó. E a partir de Jacó, ou Israel, né, que foi mudado o nome dele para Israel, se inicia ali as 12 tribos de Israel. O texto que nós lemos, Jacó, ele tinha acabado de morrer. Então, se nós lemos alguns versículos anteriores, nós vamos ver ali falando sobre a morte de Jacó. E o próprio texto, a partir do 15, vai dizer, né, que os irmãos eles chegam até José e eles falam ali ao seu irmão. Primeiro eles enviam um servo, né, e depois eles falam ao seu irmão, né, que o pai, antes de morrer, pediu que José perdoassem eles, né. Isso é uma mentira, porque o texto não vai dizer isso. Por isso que José ali ele chora, porque talvez no coração dos irmãos eles não tinham entendido nada ainda, mas José já tinha entendido tudo. José, ele é o 11º filho de Jacó. Então, e da sua esposa, a qual ele mais amava. Então, Jacó, ele teve, vai dizer a palavra de Deus, que ele teve 2 esposas, né? E mais essas esposas tinham as suas concubinas. E aí ele teve vários filhos, não somente com as suas esposas, mas com a concubina. Só que com a mulher a qual ele amava, que era Raquel, que foi aquela mulher que ele trabalhou por muitos anos para tê-la, e talvez por isso ele dedicou todo aquele tempo da vida dele para ter aquela mulher, porque realmente ele a amava. Ele já tinha uma esposa, que era Lia, sua irmã, e quando ele foi enganado ali pelo seu tio, ele teve que trabalhar por mais 7 anos, para que ele tivesse a sua Raquel. E aí, após essa jornada de trabalho, ele ali começa a instituição da sua família. E só que essa esposa a qual ele tanto amava, ela não podia ter filhos. Então, lá pelas tantas, quando Jacó já era mais velho, o Senhor faz um milagre e abre a madre de Raquel, a sua esposa. E José, ele é um filho da velhice. Então ele é um filho que veio num tempo totalmente diferente dos outros. Ele veio numa época a qual talvez a família já estava mais consolidada, um pouco mais estruturada. Talvez com certeza Jacó já tinha prosperado. Ele já tinha saído da terra do seu pai, do seu sogro, né? E aí Deus o abençoou. Mas era um filho da velhice, o texto, a palavra de Deus vai nos dizer isso, né? E eu sei disso porque lá em Gênesis, fazendo uma conta rápida, em Gênesis 41, 46, pode abrir, irmã? Gênesis 41, 46, vai dizer assim, ó: José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. Agora abra Gênesis 47, 9. Jacó respondeu a Faraó: são 130 anos da minha vida, da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, mas não se comparam com os anos da peregrinação dos meus antepassados. Então, quando Jacó ele desce ao Egito, ele está com 130 anos. Porém, quando José ele dá início ao seu trabalho de ser um governador ali no Egito, ele tem 30 anos. E aí o texto vai dizer que ele revela o sonho de Faraó, que durante 7 anos teria as vacas gordas e as vacas magras. Então, fazendo uma conta, quando termina a era das vacas gordas, Jacó estava com 37 anos.
E aí, passando, Jacó não, José. José estava com 37 anos. E aí, passando mais algum tempinho, os irmãos descem para o Egito, porque a fome começou a se espalhar pela terra. Então, o povo começou a sentir fome, a fome realmente pegou como o sonho que José teve. E aí quando Jacó ele desce ao Egito, ele tinha 130. Então, eu acredito que quando José ali, ele nasce, Jacó estava com uns 90 e poucos anos, não tinha 100 anos ainda. Só que isso hoje é um domingo muito especial, a qual nós oramos pelas famílias. Então, todo primeiro domingo do mês, nós se reunimos como igreja para adorar o nosso Salvador, adorar o nosso Senhor, prestar um culto. E nós oramos pelas famílias, a família com o projeto de Deus. E jejuamos por nossa família. E às vezes, sem ter mais esperança nenhuma, a gente faz isso. Nós vemos aqui, nós oramos, nós compartilhamos com os nossos irmãos, como foi compartilhada a perca de uma amiga da nossa irmã. E pedimos orações, porque se trata de uma família. E às vezes a gente está assim, sem esperança mais, mas mesmo assim nós dobramos o nosso joelho para orar. Nós jejuamos. Nós pedimos a Deus, mesmo olhando o cenário, olhando a circunstância e não vendo mais saída, nós mesmo assim oramos. E eu falo pela minha vida, irmão. Quanto a minha mãe orou por mim. Quanto a dona Ângela, a missionária Ângela, orou pela minha vida. E hoje eu estou aqui. Eu quero falar, eu posso falar da minha família. Eu tenho um primo que deu trabalho, andava junto com ele, nós dava trabalho junto. Mas ele foi um pouquinho mais além. E a minha tia ali sempre orando. Às vezes a família olhava a situação e falava assim, esse aí não tem mais jeito, tem que largar. E ela ali orando. E hoje, ele tem a sua família, está ainda num processo, mas há poucos dias ele acabou de se batizar. Então isso para nós, irmão, é uma grande vitória. Porque você olha a vida da pessoa como era. E depois você vê lá na frente o que Deus a tornou. Isso não tem preço.